Qual era o idioma que Jesus falava? É uma pergunta muito interessante. Lamentavelmente, as pessoas têm uma desinformação geral nesse sentido. A primeira coisa, antes de se fazer essa pergunta, que nós temos que analisar é a seguinte colocação: qual era a nacionalidade de Jesus? Jesus era judeu, e a língua do judeu é o hebreu. No entanto, de acordo com as expulsões, com as galutes ou diáspora do povo hebreu, ou seja, com a destruição do templo de Jerusalém, com a invasão dos assírios, dos babilônios, Israel sofreu uma influência muito grande de idiomas estrangeiros ou diferentes da sua nacionalidade. No entanto, uma coisa tem que ficar patente: o judeu nunca perdeu seu idioma, que é o hebraico, que é o idioma do povo hebreu. Assim, quando alguém disser assim, Jesus falava aramaico, você pode dizer, falava também o aramaico. Por quê? Porque o aramaico não era um idioma, era um dialeto, só que era uma língua comercial, um dialeto comercial que vigorava muito naquela época, como o francês já vigorou, o latim entre os romanos. O, o inglês hoje, que é uma língua universal, comercial, naquela época o aramaico tem uma influência muito grande devido à sua influência comercial. Os caravaneiros, todos que vinham daquela região da antiga Síria, usavam o idioma dos arameus, que era o aramaico. Mas o idioma litúrgico dos hebreus era o hebraico. Os estudiosos falam que o que fez o povo hebreu não perder a sua identidade no Egito foi o seu idioma. Abraão, quando Sara morre, ele diz: Anohi Haivri, eu sou um nômade. Daí surge Ivrit, que é hebreu. Iver, de avar, que é o verbo passar, aquele que não se fixa em lugar nenhum. E o que fez o povo hebreu se fixar foi a morte de Sara, lá em Hebrom, quando Abraão comprou uma caverna, uma gruta, para enterrar a sua mulher. É ele que ele diz: Anohi Haivri, eu sou um nômade, eu não tenho local para enterrar a minha esposa. Ele compra aquela gruta aos hititas e se torna, naquela época, proprietário. E aí sim, o povo hebreu se fixou, tanto em idioma como também em nacionalidade. Foi aí que eles começaram a se fixar, depois de toda uma época imensa de nomadismo, eles não paravam em lugar nenhum, além das expulsões, eles se fixaram em Hebrom. O idioma de Jesus era o hebraico mishnaico, o hebraico litúrgico, que eles tinham que ler as suas orações no idioma original, que é o hebraico, ainda hoje. Mesmo quando eles predominavam naquela época, mesmo quando predominava o idioma dos arameus, o aramaico como língua comercial, eles nunca deixaram de fazer as suas orações no seu idioma litúrgico, que é e que era o hebraico. O Pai Nosso foi ensinado por Jesus em hebraico, lá no Monte das Oliveiras. Mas muitas vezes a gente visitando Israel, a gente observa guias que chamam pessoas lá de Israel para ler o Pai Nosso em aramaico, dizendo que era a forma como Jesus orava, e todo mundo ainda hoje incentiva muito isso, a gente respeita. Mas eu pergunto a vocês se havia uma diretriz, se havia uma orientação para que todas as preces, as orações, as tefilá, ou oração, ou reza, tinha que ser feito em hebraico? Será que Jesus ensinaria aos seus discípulos o Pai Nosso, a oração universal que conhecemos, em aramaico? Racionalmente, temos que dizer que não. É interessante essas observações,
para que a gente não afirme determinadas coisas com confiança total, como se Jesus fosse um nacionalista, ou seja, fosse um arameu e não um hebreu ou um judeu hebreu. Isso tudo faz parte da história e é interessante uma pergunta dessa. Consultem nas pesquisas da internet os dois idiomas, o hebraico e o aramaico, e verifiquem quais são as respostas que vocês vão encontrar. Observem qual é o idioma que se refere ao povo hebreu, se é o arameu, o aramaico ou se é o hebraico. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e continue conosco. E até a próxima oportunidade. Muita paz para você. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.